Amém, amados irmãos e ouvintes do canal. Meu nome é Enos, eu sou de Manaus e nós vamos, nesse dia, dar continuidade ao estudo Sucesso e Fracasso de um Líder. E o capítulo que nós vamos estudar nesse momento é a grandeza e a glória do reino de Salomão. Então, primeiramente, queria falar um pouco sobre a experiência de Salomão em relação ao fato dele ter, quando o Senhor apareceu para ele e perguntou o que ele gostaria, disse que ele poderia pedir algo para o Senhor. A preocupação de Salomão estava com a responsabilidade que ele tinha de, como rei, governar o povo de Deus, e a preocupação dele era que ele governasse de forma justa, que ele exercesse justiça e retidão e cuidasse do povo de forma com sabedoria, Então ele pediu para o Senhor isso, e isso mostra aí alguns aspectos importantes. Primeiro, que ele colocou a necessidade de Deus em primeiro lugar e pediu entendimento para governar com retidão, E isso agradou o Senhor, agradou muito ao Senhor, Reconheceu que precisava de sabedoria de Deus, então ele não confiou na sua própria capacidade. Ele se humilhou, falou que ele ainda era uma criança, mostrando as suas fragilidades, se humilhou, reconheceu sua incapacidade e pediu ajuda para conduzir o povo de Deus. E outro ponto é que, mesmo ele se sentindo incapaz, ele não fugiu da sua responsabilidade. Antes pediu ajuda do Senhor para reinar com sabedoria dada por Deus. E isso agradou demais ao Senhor, E a gente gostaria de ler com vocês 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 10 a 13, fala assim: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, aqui nos mostra o quanto o Senhor se agradou dessa atitude de Salomão, e como nós vimos, nos capítulos anteriores, e é importante para nós entendermos por que o reinado dele, foi de tamanha grandeza e glória, como a gente vê nesse capítulo desse livro. Então, isso serve bastante para nós, que exercemos liderança na igreja, que temos uma grande responsabilidade, principalmente no aspecto de depender do Senhor, de não confiar na nossa capacidade, e fazer as coisas da nossa maneira, e também de quando nos vemos numa situação em que sentimos dificuldade, não nos julgamos capazes, nos ensina a depender do Senhor, não fugir da responsabilidade, mas pelo contrário, nos apresentarmos, pedirmos para o Senhor nos ensinar, nos dar capacidade, nos dar sabedoria, e confiarmos no Senhor e desenvolvermos a nossa função de liderança
da melhor maneira e crendo que o Senhor é fiel para nos suprir e para estar conosco e para nos edificar mutuamente. E falando um pouco agora da grandeza e da glória do reino de Salomão, ele realmente foi um reino que chamou muita atenção, que se destacou muito, e a gente vê, né, nos versículos de 1 Reis que falam a quantidade de ouro, né, que tinha que Salomão tinha, toneladas de ouro. Muitos reis vinham conhecer sua sabedoria, muitos presentes e riquezas. Então, realmente, como o Senhor prometeu a Salomão, nos versículos que a gente leu de 1 Reis 3, isso se cumpriu, e o reinado de Salomão foi um reinado grandioso. E, por outro lado, né, tem um aspecto que esse capítulo aborda que é muito importante para nós aplicarmos, que é nós aprendermos a lidar com as situações, né? Por um lado, às vezes nós temos uma situação de estar em abundância e nós precisamos saber lidar com isso, né? De não nos ensoberbecermos, não nos orgulharmos, não deixarmos de confiar no Senhor. Por outro lado, existem situações onde nós estamos com escassez, né? Onde os recursos são limitados, onde nós nos vemos mais fragilizados, mas precisamos aprender a permanecer no Senhor, continuar à frente daqueles que o Senhor nos confiou, com firmeza, com confiança em Deus e não desistir, não desanimar, mas ser perseverantes, né? E eu queria ler com vocês Filipenses 4, capítulo 4, versículo 11. Em Filipenses 4, capítulo 11, fala assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o Senhor. Então aqui nos mostra a experiência de Paulo, né? Paulo Paulo aprendeu, né? Aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Viver bem, viver confiando no Senhor, pelas experiências. Ele teve momentos em que ele teve escassez e ele conseguiu ser perseverante. Teve momentos em que ele teve abundância, mas isso não o abalou, não fez com que ele mudasse a sua maneira de agir, de depender do Senhor, de confiar no Senhor. Isso não levou ele a se orgulhar, e graças ao Senhor que ele teve essa experiência, e nós podemos também ter essa experiência de confiar no Senhor e tudo poder porque o Senhor nos fortalece, no sentido de que nós podemos prosseguir em qualquer situação que o Senhor, estando com o Senhor, dependendo do Senhor, o Senhor vai ser a nossa força e nós vamos poder prosseguir e continuar essa caminhada, continuar, né, à frente daqueles que o Senhor nos comissionou, de maneira a cuidar deles, de maneira a supri-los, de maneira a ter uma palavra vinda do Senhor para poder confortá-los, para poder encorajá-los e sermos líderes do Senhor que agradam a Deus e que são fiéis ao Senhor.
No livro tem um trechinho aqui que eu queria ler para vocês que fala assim: ainda que as riquezas sejam resultado da bênção de Deus, não podemos colocar nosso coração nelas. Então, muitas vezes, né, nós pedimos de Deus: Senhor, me dá um carro melhor, me dá uma casa melhor, né? Até mesmo com o coração de servir a Deus mesmo, né? Me dá, ou como alguém que está à frente da igreja: Senhor, dá um local de reunião melhor, nos dá um carro para a obra melhor. E muitas vezes o Senhor abençoa, né? Mas todas essas coisas que o Senhor nos dá, não devem, nosso coração não deve se apegar a elas, né? Nós precisamos estar desapegados dessas coisas, usá-las da melhor maneira. Se o Senhor nos deu um bom carro, que possamos usar para servir o Senhor. Se o Senhor nos deu para a igreja um bom local de reunião, que podemos usá-lo da melhor maneira para poder levar o Evangelho, para poder salvar pessoas, para poder fazer palestras. Então, mas não se apegar a isso, e se por acaso nós perdermos isso, né, ou o Senhor nos levar para um lugar onde não tenha isso, que nós possamos, que isso não seja motivo para nós nos desencorajarmos, para nós desanimarmos, e que nós consigamos, né, que o Senhor seja a nossa força para que a gente aprenda a viver em toda e qualquer situação, como líderes do Senhor, como aqueles que estão à frente de pessoas, que essas coisas não nos abalem a ponto de nosso serviço a Deus ser afetado, mas que a gente possa aprender a confiar mais no Senhor, e mesmo quando as situações adversas acontecerem, que o Senhor possa ser honrado no nosso serviço, no nosso viver, e toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Queria ler mais um trechinho. Fala assim: podemos ser grandemente abençoados por Deus com riquezas materiais, mas elas jamais devem tomar posse do nosso coração. Então, que o nosso coração possa estar colocado no Senhor, né? E que tudo que o Senhor nos deu, né, seja tecnologia, seja riqueza, seja bens, seja para nós servirmos melhor ao Senhor, e que o Senhor nos dê sabedoria para nós usarmos esses recursos da melhor maneira, e que o nosso coração não se apegue a essas coisas. Somos os que ressuscitaram juntamente com Cristo, portanto, busquemos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que o Senhor possa colocar o nosso coração cada vez mais nas coisas do alto, né? Nas coisas de Deus, nas coisas que são eternas, nas coisas que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o Senhor. Então, hoje nós vamos até esse ponto. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações em relação a novos vídeos, compartilhe com seus amigos, comente no chat aquilo que você gostar de compartilhar, de expor, e que Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima.